A carta de Paulo aos Romanos, meus irmãos, no seu capítulo 12, versículo de número 21, o texto sagrado diz: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você percebe como o mal está tentando imperar na nossa geração, meus irmãos? Como o mal está tentando induzir ou seduzir os jovens, induzir as crianças no seu crescimento, entrar no meio das amizades, das famílias e até mesmo dentro dos templos. Mas a Bíblia está dizendo para nós: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É por isso que no versículo de número 9, ainda do capítulo 12, o apóstolo Paulo dá um conselho: meus irmãos, o amor seja não fingido. Não finja amor por ninguém, meus irmãos. Ame de verdade. Vença este mal com o bem. Eu não consigo amar determinadas pessoas. Eu não consigo olhar com um bom olhar para tais pessoas, mas a Bíblia está te aconselhando que o amor não pode ser fingido. Você não pode fingir amor por alguém. Você não pode simplesmente negar ou ficar disfarçando que ama alguém. Se você não consegue, peça ajuda do nosso amigo Espírito Santo. Ele vai direcionar a tua vida, ele vai te ajudar. Não te deixa vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Olha o que o versículo de número 14, o texto diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Meu amigo, meu irmão, não te deixes vencer do mal. Não libere palavras de maldição a respeito da vida de alguém. Abençoa, você foi chamado para abençoar. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair dois mananciais. Ou sai água doce ou sai água salgada, meus irmãos. Você foi chamado para abençoar. Então libere palavras que abençoem a vida de alguém. Não se preocupe se você não é retribuído com estas palavras, com este amor. O teu Pai que está no céu te recompensará. E você não pode, meus irmãos, liberar palavras negativas para aqueles que estão te perseguindo, para aqueles que estão se levantando contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. A Bíblia está dizendo: abençoai e não amaldiçoai. No versículo número 17, o texto sagrado diz: a ninguém tornai mal por mal. Deus está vendo o que estão fazendo contra a tua vida. Deus está vendo, meus irmãos, o que é que estão planejando e arquitetando contra você. Mas você não pode tornar mal por mal. Eu ouvi uma frase muito linda que diz: se uma pessoa te fez o mal, perdoa ela, porque senão serão duas pessoas más na terra. Você precisa, é uma palavra tão pequena, de tamanho efeito, mas às vezes tão difícil de liberá-la de todo o coração. Esta palavra perdão, meus irmãos, não torne mal por mal. Não torne maldição por maldição, porque a Bíblia diz, vai lá em Neemias capítulo 13, versículo 2, Neemias fazendo a citação de Balaão, tentando amaldiçoar o povo de Deus, mas ninguém amaldiçoa aquele que Deus abençoou. Então não torne mal por mal. Toda maldição que lançam contra a tua vida, o próprio Deus, meus irmãos, transformará em bênçãos na tua vida. Então se preocupe em bem dizer e não amaldiçoar. O versículo 18 diz: se for possível, tende paz com
todos os homens. Tende paz no teu coração, vive em paz, transmita esta paz, não viva em guerra com ninguém. Mas o meu vizinho, mas a minha vizinha, mais um incômodo. Não, meus irmãos, se for possível, viva em paz com todos os homens. Olha que o texto continua dizendo no versículo de número 19: não vos vingueis a vós mesmo, amados. Não se vingue, não se preocupe em se justificar, não se preocupe em fazer com alguém o que estão fazendo com você. O texto diz: mas dai lugar para a ira. Olha, deixa isso de lá, porque o texto está dizendo: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Sabe o que Deus falou para Abraão? Abraão, quem te abençoar, eu também vou abençoar. E quem te amaldiçoar, Abraão, eu também amaldiçoarei. Então deixa tudo nas mãos de Deus. Não se vingue a vós mesmo, meus irmãos. Fica tranquilo. Olha que o texto diz mais ainda no versículo de número 20. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber para ele. Olha o conselho de Deus. Fazendo assim, você vai amontoar brasas sobre a cabeça dele. Ele não vai entender nada. Eu falo mal dele e ele abençoa a minha vida. Eu falo mal dele e ele faz o bem para mim. Que negócio que é esse? Por que ele faz isso? Ele não vai entender. E ele vai conhecer o Deus que você serve. Ele vai conhecer a paz que você tem. Ele vai provar da misericórdia que está no teu coração. Jesus disse: a vossa luz tem que resplandecer. E os homens precisam ver esta luz em vossa vida e glorificar o vosso Pai que estais no céu. Meus irmãos, não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Olha o conselho de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo de número 38. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo: qualquer que vos bater na face direita, dá à esquerda também. O que Jesus está querendo que nós vivamos nesta terra, meus irmãos? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pedro tira a espada e vai para matar o soldado. Ele corta a orelha e Jesus diz: guarda esta espada, Pedro. Você acha que se eu não pedisse para o meu pai agora, ele não enviaria uma legião de anjos aqui agora? E eu não vim para guerrear, eu vim para trazer paz, Pedro. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a vossa luz precisa resplandecer, e o sentimento de Cristo precisa estar no vosso coração, no nosso coração, meus amados irmãos. Ainda em Mateus capítulo 5, no seu versículo de número 43 e 44, Jesus diz: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecei e odiai o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, faz o bem a quem está perseguindo vocês, ora por quem está maltratando vocês, ora por quem está perseguindo vocês, para que eles também sejam filhos um dia, como vocês são filhos, e conheçam o vosso Pai que está no céu. Meus irmãos, eu deixo um conselho de Deus para finalizar esta mensagem para o seu coração. Você pode ser a pessoa que vai influenciar a sua cidade. Você pode ser a pessoa que vai influenciar a tua casa. Você pode ser a pessoa que vai influenciar na tua faculdade, na tua escola, onde você pisar a planta dos teus pés, no teu trabalho, aonde quer que você esteja. Você pode ser a pessoa que vai mudar o ambiente com o bem.
não te deixando levar pelo mal, não se misturando na roda dos escarnecedores, mas fazendo bem, até mesmo para aqueles que estão perseguindo vocês, que está zombando da vossa fé, que está zombando do seu jeito de ser, de servir a Deus. Deus só precisou de um homem em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, para mudar toda uma cidade. A cidade de Éfeso foi impactada porque um homem resolveu fazer o bem. Deus precisou de um homem no vale de ossos secos. Deus só precisa de um homem que esteja tapando a brecha para que ele possa mudar uma geração inteira, uma nação inteira. Viva o bem, ame praticar o bem e não te deixes vencer do mal, mas pague com o bem. Amém, meus irmãos? E Deus vai mudar o curso da história de alguém. Alguém vai ficar pensando: eu quero ser como ele. Eu não sei como ele consegue fazer o bem a todos aqueles que estão falando mal dele. E eles vão conhecer o teu Deus. E eles também passarão a praticar o bem. E toda vez que o teu nome for citado em algum lugar, eles dirão: eu nunca conheci uma pessoa tão bondosa como aquela. Eu nunca conheci uma pessoa que fizesse tanto bem como aquela pessoa. E o nome do teu Deus, o nome do nosso Deus será glorificado. Deus conta contigo nesta obra, meu irmão. Viva o bem para a glória e para o louvor do nome do nosso Deus. Deus em Cristo te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família e nos dê condição de viver esta palavra no nome de Jesus.